Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras e hoje vamos conversar sobre a ordem correta para se ler Sherlock Holmes. Mas só depois da vinheta, vamos lá! Uma das minhas metas desse ano é reler toda a obra do Sherlock Holmes escrita pelo Sir Arthur Conan Doyle. Eu já fiz isso outras duas vezes na minha vida, sendo que a primeira eu devia ter por volta de 12, 13 anos e a segunda eu tinha por volta de 16, 17. Então tem bastante tempo que eu li e agora eu quero revisitar essa obra que é clássica na literatura policial. Só que aí eu comprei a edição ilustrada e comentada da Zahar, que é a mais completa que a gente tem aqui no Brasil sobre detetive. Me bateu uma dúvida muito importante: em qual ordem eu deveria ler Sherlock Holmes? Eu pesquisei e descobri que tem 4 formas de ler a obra. E eu vou falar aqui pra vocês as 4, vou contar qual que eu escolhi e cabe a você decidir qual é a melhor pro seu caso. A primeira delas, e mais comum, é a ordem cronológica a partir do momento que os livros foram lançados. O Conan Doyle escreveu as histórias de Sherlock Holmes de 1887 a 1927. Foram 40 anos de produção, porém não foram 40 anos ininterruptos. Ele passou muito tempo sem escrever Sherlock Holmes aí no meio do caminho, passaram, sei lá, 10 anos entre a publicação de um livro e o outro, até que a gente tem uma obra completa com 9 livros lançados. Essa primeira ordem que eu vou falar aqui é levando em consideração quando os livros foram lançados. E ela começa nesse primeiro aqui, que é um estudo em vermelho, escrito em 1887. Ele conta como Watson conheceu Sherlock Holmes, como eles foram morar juntos e qual foi o primeiro caso deles. Esse é um dos 4 romances que o Conan Doyle publicou e o primeiro a ser lançado. Depois de ler um estudo em vermelho, a gente pula para esse daqui, que é o Signo dos Quatro, lançado em 1890. Esse é mais um romance envolvendo Sherlock Holmes e a partir daqui a gente vai começar a entrar nos contos. O terceiro livro a ser lido é esse daqui, As Aventuras de Sherlock Holmes, lançado em 1982 e traz 12 contos que foram escritos entre 1981 e 1982. São histórias curtas de mais ou menos 30 páginas nessa edição aqui da Zahar e que dá aquele aperitivo do que é o Sherlock Holmes e como é o método dele de trabalho. Depois de As Aventuras de Sherlock Holmes, viria esse 4º volume aqui, que são as Memórias de Sherlock Holmes, que é nesse volume aqui que o Sir Arthur Conan Doyle decidiu matar o Sherlock Holmes. A partir dele tem um grande atos de 8 anos sem escrever nada sobre o detetive e que ele voltou sobre a aclamação popular através do romance O Cão dos Baskerville. Esse daqui, inclusive, foi o primeiro livro de Sherlock Holmes que eu li na minha vida quando eu tinha 12 anos de idade e é uma história que eu gosto pra cacete. Depois de dar esse aperitivo pros leitores voltar com Sherlock Holmes num romance, o Sir Arthur Conan Doyle decidiu escrever mais contos e trazer ele de volta em A Volta de Sherlock Holmes, escrito em 1905, na verdade publicado em 1905. Ele traz de volta Sherlock Holmes no seu formato mais clássico, que é o formato de contos. São 13 que foram publicados na Strand Magazine, que é uma revista lá da Inglaterra. Depois de A Volta de Sherlock Holmes, o Sir Arthur Conan Doyle fez mais um hiatus de 10 anos até ele voltar com mais um romance, que é esse daqui, O Vale do Medo, escrito em 1915. Da mesma forma que ele fez com A Volta de Sherlock Holmes, ele também escreveu uma série de contos que estão compilados aqui no Último Adeus de Sherlock Holmes, que foi publicado em 1917. Pelo título, esse daqui já dá pra ver que era pra ser o último livro do Sherlock Holmes, mas acabou que o Conan Doyle voltou no detetive 10 anos depois e em 1927 lançou Histórias de Sherlock Holmes, que é o último volume dessa série cronológica, e aqui a gente encerra a nossa leitura de tudo que foi publicado sobre o detetive. A segunda forma de ler as histórias do Sherlock Holmes é dividindo entre os contos e os romances. É isso que a edição da Zahar que eu mostrei aqui pra vocês faz. Ela divide entre contos e romances, mas bota na ordem cronológica também. Então a gente tem a seguinte ordem para leitura. O primeiro deles é As Aventuras de Sherlock Holmes. O segundo é As Memórias de Sherlock Holmes. O terceiro, A Volta de Sherlock Holmes. O quarto, O Último Adeus de Sherlock Holmes. O quinto, Histórias de Sherlock Holmes, e aqui acabam os contos. O sexto é Um Estudo em Vermelho. O sétimo é O Signo dos Quatro. O oitavo é O Cão dos Baskerville. E o nono, para encerrar todas as leituras do Sherlock Holmes, é O Vale do Medo. Ler desse jeito tem algumas desvantagens. Você acaba perdendo o primeiro encontro do Sherlock com o Watson, que acontece em Um Estudo em Vermelho. Apesar disso, esse é o método que eu escolhi para ler Sherlock Holmes durante esse ano. Eu já li uma vez em ordem cronológica quando eu tinha 16, 17 anos, então eu sei muito bem como é que funciona a relação entre o Watson e o Sherlock. Mas pro iniciante
iniciante, para alguém que tá começando a ler, eu não sugiro ler a partir dessa ordem da Zahara aqui. Se você quer aprofundar mesmo na obra do Conan Doyle, eu sugiro ler em ordem cronológica. Apesar de que, se você quiser aprofundar muito mais na obra, tem uma terceira forma de ler, que é uma ordem cronológica a partir do momento que os casos foram feitos. Como assim, você deve estar me perguntando? É porque o livro foi publicado num determinado ano. Por exemplo, Um Estudo em Vermelho foi publicado em 1887, mas a história de Um Estudo em Vermelho não se passa em 1887. Se eu não me engano, ela se passa em 1881. E a partir daí, os estudiosos da obra de Sherlock Holmes fizeram um compilado de todos os contos, os 56 contos e os 4 romances, colocando eles numa linha temporal muito lógica. Essa linha temporal está presente nessa edição da Zahara aqui, que é o volume 2, As Memórias de Sherlock Holmes. Só que você não precisa comprar esse livro aqui para ver. Eu vou deixar na descrição aqui 2 links que trazem um pouquinho da biografia do Watson e do Sherlock, só que uma biografia levantada pelos estudiosos, botando data e ano para nascimento e morte dos dois, para os casos de cada um. E eu vou deixar um outro link aqui com uma lista de todos os contos e todos os romances colocados cronologicamente com relação ao tempo que eles foram executados. Para ler dessa forma, você precisa ter todos os livros em mãos, todos os 9 livros, e ir caçando cada um dos contos e cada um dos romances à medida que eles aparecem na lista. Essa forma de ler é talvez a mais interessante de todas, porque a gente vai pegando estilos de escrita diferentes do Arthur Conan Doyle. Porque, igual eu falei, entre o primeiro e o último livro tem um intervalo de 40 anos, e ele escreveu muita coisa. O Conan Doyle é mais conhecido pelo Sherlock Holmes, mas ele tem muitas outras obras que são mais desconhecidas pra gente aqui no Brasil. E ler de acordo com a ordem que os casos foram acontecendo é muito legal pra você ver a incongruência de algumas coisas que ele coloca aqui. Então dá pra ver exatamente a figura do escritor Conan Doyle e também o desenvolvimento do Sherlock e do Watson com o passar do tempo. E ele tem um probleminha de não começar com o Estudo em Vermelho, mas diferente da ordem da Zahara aqui, ele não vai ser o 5º volume que você vai ler. Ele vai ser, na verdade, a 2ª ou 3ª história, eu não tenho muita certeza, mas acho que é isso, ou 2ª ou 3ª história, então você logo vai ficar sabendo como que o Sherlock conheceu o Watson e vai estar por dentro da história. Eu só descobri essa forma de ler depois, mas eu acho que talvez no futuro, daqui uns anos, quando eu for reler isso daqui, talvez seja essa a minha forma escolhida. E tem uma 4ª forma de ler Sherlock Holmes, que foi a que eu segui quando eu li pela primeira vez, quando eu tinha lá pelos meus 12, 13 anos, que é a ordem completamente aleatória. Pelo que eu falei aqui no vídeo, dá pra perceber que só Um Estudo em Vermelho é a obra primordial pra você começar, porque ela conta como que o Watson conheceu o Sherlock. Só que, igual eu falei, eu comecei a ler pelo Conde dos Baskerville, que é uma história muito mais avançada na relação dos dois. E isso não fez diferença nenhuma, porque cada um dos contos e cada um dos romances é uma coisa independente. Apesar de ter citação a um e outro por aqui, eles não influenciam de forma alguma. Então, se você quiser ler vários contos do Sherlock Holmes primeiro, para depois ler um romance, depois ler outro romance, ler outros contos, não faz diferença nenhuma. Você pode ler simplesmente na ordem que você quiser e ser feliz com isso. E essas são as 4 formas que eu encontrei de se ler Sherlock Holmes. Eu, particularmente, prefiro a ordem cronológica, que dá para acompanhar exatamente a narrativa do Conan Doyle evoluindo com relação ao tempo. Porém, as outras formas também são muito válidas, inclusive a que eu tô fazendo agora, principalmente porque eu quero ler mais contos nesse início de ano. E as obras do Sherlock Holmes também ajudam nisso. Eu tô lendo mais ou menos 13, 14 contos por mês por causa do Sherlock Holmes. Só que cabe a você decidir qual que é melhor, qual que vai te trazer uma melhor imersão nas obras do Sherlock. De qualquer forma, uma ótima leitura, escolha a ordem que melhor combina com você e bota a cara que são 9 volumes, é muita coisa pra ler. Então é isso, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito, e você já leu a obra completa do Sherlock Holmes, tudo que o Arthur Conan Doyle escreveu sobre ele? Comenta aqui falando qual ordem que você leu, ou se você pretende ler, qual ordem você quer seguir. Comenta aqui pra gente poder continuar conversando, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.